Uma banana colada numa parede com fita adesiva foi vendida recentemente por, e espantem-se, 5 milhões de dólares. 5 milhões mais comissões. O valor desembolsado pelo comprador foi de 6,2 milhões de dólares. Esta história começou em 2019, quando o italiano Maurizio Cattelan, com o apoio de uma galeria francesa, promoveram a exposição desta banana na Feira de Arte Basel, Miami, colocando como preço desta obra 120 mil dólares. Das 3 edições da banana criadas pelo autor, 2 foram vendidas na feira pelo preço anunciado. E a terceira, que foi alegadamente adquirida por um preço superior, foi doada posteriormente pelo comprador anónimo ao Museu Guggenheim de Nova York, que não sei se alguma vez a chegou a expor. Em 2019, esta banana deu muito que falar nas redes sociais, discutindo-se a questão de que é, o que não é, o que é arte, se valia o preço, se os 120 mil dólares eram aceitáveis, e depois caiu no esquecimento. Mas quem pensou que a história tinha acabado aqui, estava redondamente enganado. Recentemente, no final do ano de 2024, a banana, sempre bem acompanhada pela fita adesiva, renasce das cinzas, ou da lixeira, sei lá, e aparece num leilão da Sotheby's com uma base de licitação, ou seja, um preço de partida de 1 milhão de dólares. Bem, uma coisa que vos tenho a dizer é que não se sabe qual das 3 edições foi leiloada agora. Mas neste leilão, o valor das licitações foi subindo e a obra foi comprada por um negociante de criptomoedas que desembolsou a módica quantia de 6,2 milhões de dólares, correspondentes a 5 milhões licitados, mais 1,2 milhões de comissão para a Sotheby's. Coincidência ou não, o speaker da leiloeira tinha anunciado no início da sessão que seriam aceitas criptomoedas para comprar esta obra, o que efetivamente veio a acontecer. O feliz comprador recebeu, como contrapartida dos 6,2 milhões de dólares desembolsados, uma banana, um rolo de fita cola e um certificado de propriedade com 14 páginas de instruções com as regras de montagem da obra que comprou. Mas atenção, o proprietário não tem a obrigação de se dar esse trabalho. Só cola a banana à parede se quiser. Em 2019, a primeira banana tinha sido comprada em Miami para a exposição. A banana que agora foi vendida veio de qualquer mercearia de Londres. E as próximas bananas vêm de onde? Vêm do Lidl? Ninguém sabe. O valor desta obra de arte subiu de 120 mil dólares para 5 milhões de dólares em cerca de 5 anos. Isto é um grande negócio para quem? Não se sabe, mas a leiloeira ganhou mais de 1 milhão de dólares. Valeu a pena o esforço. Para manter os seus níveis de lucros, as leiloeiras precisam de encontrar alternativas às obras de Van Gogh, de Renoir, de Picasso, etc. E o que eles fazem é criar novos produtos com estratégias de marketing apoiadas nos potentes instrumentos que dominam e que também precisam disto para sobreviver, nomeadamente os novos museus, as bienais, as galerias modernas. Será que aqui podemos aplicar o provérbio quem não tem cão caça com um gato? Ou seja, como já não é possível produzir mais obras de Picasso e Van Gogh, inventam coisas a que chamam obras de arte. Validam essa invenção com a passagem em museus, exposições, opiniões de críticos que eles próprios financiam, conseguindo um ambiente propício à fixação de preços cada vez mais inflacionados, gerando maiores margens, como convém, e é necessário para manter todo o sistema. E como é que se garante uma subida de preço de uma coisa inventada? É fácil. Diz quem sabe que para este caso da banana do Cattelan foi feito um depósito prévio de 1 milhão de dólares que seria utilizado caso não aparecessem compradores. Ou seja, a subida de preços estava garantida até ao 1 milhão de dólares. E já agora eu vou responder ainda a mais 2 questões que podem estar na vossa cabeça. 1. Porque é que alguém gasta 6,2 milhões de dólares
numa coisa destas? E 2, porque é que eu estou a reproduzir esta banana numa pintura a óleo? Para o comprador, o jovem Justin Sun, que é colecionador chinês e dealer de criptomoeda, a publicidade gerada pelo investimento de 6,2 milhões de dólares compensa. Passa de desconhecido a famoso. E para ele, 6,2 milhões não é nada. Já tinha comprado outras obras por valores desta grandeza. Este valor de 6,2 milhões de dólares não tem nada a ver com arte. O valor da arte tem a ver com o facto das obras serem únicas, resultando de um processo artístico reconhecido. Juntar, colar, pregar ou atar duas coisas banais não transforma isso numa coisa única. O brilhantismo do artista que está envolvido no processo criativo explica o resto do valor da arte. Todos aceitamos pagar mais quando estamos perante um bom artista, seja músico, comediante, pintor ou escultor. Picasso tornou-se mais valioso porque, para além das suas obras serem únicas, ele foi um pintor com enorme impacto na história da arte, o que torna as suas obras ainda mais importantes e reconhecidas do que a grande maioria das outras obras únicas. Os quadros de Van Gogh valem cada vez mais porque são únicos também e porque, através das suas cores e composição, geram sentimentos a quem os aprecia. E como quase todas as pessoas do mundo querem ter um Van Gogh, o preço dos seus quadros sobe de cada vez que um deles aparece à venda. Banana serve para comer, fita cola serve para colar. E, depois de serem usadas, acabam sempre no lixo. Não lhes podemos atribuir valor de arte. Para ter valor, uma obra de arte precisa de perdurar no tempo. Ninguém paga dinheiro por uma escultura de areia da praia, ainda que ela seja muito bonita. Seria ridículo, porque uma onda leva o teu dinheiro. Eu estou a fazer esta pintura para criar definitivamente uma peça de arte e ajudar-vos a explicar, através deste processo, porque é que uma banana colada na parede não pode ser considerada arte. Ao passar para esta tela a imagem da banana com a fita cola, com as minhas pinceladas e as minhas cores, estou a criar uma obra única que vai perdurar por muito tempo. Ela pode ser colocada no museu, pode ser apresentada em exposições e pode ser vendida. E dizem agora vocês, mas a banana também foi exposta, também foi colocada em exposições e também foi vendida. Pois não. Não é assim. A banana que foi vendida por 120 mil dólares em Miami foi comida. A fita cola usada nessa feira foi para o lixo certamente. Não pode voltar a ser exposta em nenhum lado, porque deixou de existir. E como já não existe, já não tem valor e por isso não pode ser vendida. A minha obra é para sempre. Não sei se vai atingir 6,2 milhões, mas quem a comprar sabe que ela é única. Pode guardá-la, expô-la, vendê-la. Pode fazer o que quiser. A minha pintura é arte. Pelo contrário, cada vez que a banana de 6,2 milhões tem que ser exposta, ela tem que ser uma coisa diferente. Não tem o toque do artista e vai acabar invariavelmente como cocó de humano, se for comida, ou no lixo, quando ficar podre. O feliz proprietário da obra tem um certificado e as instruções, mas se não tiver bananas e os seus amigos perguntarem Justin, mostra-nos a obra Comedian que adquiriste por 6,2 milhões de dólares, ele vai ter que dizer hoje não podem ver, porque me esqueci de comprar as bananas no Pingo Doce. Então e se o Justin comprar 2 kg de bananas? Com o rolo que recebeu na Sotheby's, ele pode fazer uma dúzia ou mais destas obras de arte. E se seguir as instruções que têm em seu poder, cada uma delas vale os 6,2 milhões de dólares? E quem faz a colagem ou a montagem? O mordomo? O próprio? Quem sabe? E esta obra perde valor se não for colocada? Ou se não seguir as instruções? O valor da arte tem a ver com o facto de ser única. A banana colada na parede não é arte. A minha pintura é. E por isso vou colocar aqui um alerta, avisar que esta banana não se pode comer. Porque isto sim é arte. E tu o que achas? A banana do Catelan é arte? E a minha obra? Qual é que tem mais valor? Faz o teu comentário aqui em baixo, subscreve o canal em que te ensino a fazer verdadeiras obras de arte. Obrigado.